Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui mais uma aula no canal. Hoje vamos falar de autovetores e autovalores de um operador linear. Bom, para isso a gente precisa inicialmente dar noção e ter noção do que é matriz de uma transformação linear, considerando-se duas bases. Precisamos ter conhecimento de como obter essa matriz da transformação. Então a gente vai associar cada transformação linear a uma matriz. Tá? E a partir dessa matriz a gente define o que é autovalor e autovetor, tá bom? Então, simbora lá na nossa aula. Então, primeiramente, vamos à noção de matriz de uma transformação linear, tá? Dada uma transformação linear T de V para W e duas bases, vamos dar nomes aqui de alfa, a base de V, e beta, uma base de W, tá? Então, a gente está supondo aqui que a dimensão de V é M e a dimensão de W é M. Essa dimensão ela vai ser muito importante na hora da gente olhar para a matriz. Tá? Olhando para a matriz, a gente vai saber de onde a onde vai a nossa transformação. Então, supondo que a dimensão de V é M e a dimensão de W é M, né? E que a transformação T vai de V em W, e alfa e beta são duas bases. Então, note, para cada valor que a gente pegar, para cada vetor que a gente pega V1, VI, né? Você tem a imagem de VI é um vetor de W. Se ele é um vetor de W, a gente pode escrever esse vetor como combinação linear da base de W. Tá? Então, para cada I, o T de VI está em W. Então, a gente pode escrever ele como combinação linear da base de W. Então, fazendo isso para cada um dos vetores, a gente tem isso aqui. Ó. Existem escalares A11, A21, AM1, a gente já coloca assim de propósito, né? De forma que a imagem do V1, o T de V1, que é um vetor de W, seja combinação linear da base de W. A mesma coisa a gente faz com V2. A mesma coisa a gente faz com V3. Tá? Beleza, e aí, ao fazer essa combinação linear e encontrar esses escalares, A11, A21, AM1, a gente vai pegar esses escalares aqui, ó, relacionado com o V1. A gente coloca na primeira coluna da matriz, olha. Tá? Então, a primeira coluna da matriz é exatamente formada pelos escalares que você encontrou ao escrever o T de V1 como combinação linear da base W. Tá? A mesma coisa vai para as outras colunas. À medida que você vai andando em coluna, você vai andando nos vetores. Essa matriz que a gente obtém ao fazer isso, olha, essa matriz é chamada de matriz da transformação T com relação à base alfa e beta. Vamos só ter um cuidado para a anotação, olha. Base alfa de V para a base beta de W. Então, olha, alfa, beta, tá? A gente coloca nessa ordem, a gente lê nessa ordem aqui. Alfa, beta. Tá? Então, sempre que eu der a matriz alfa, beta, você sabe que calculou a imagem de cada elemento de alfa e escreveu como combinação linear dos elementos de beta. Tá? Bom, então, por exemplo, dada a transformação linear T de R3 para R2. Então, ó, a dimensão do V, que é o nosso domínio, é 3, a dimensão do contradomínio é 2. Tá? E, então, a transformação está aqui. Ó, T de x, y, z é x mais y e y menos z. Né? Transforma um vetor de 3 coordenadas em um vetor de 2 coordenadas. E aí ele nos dá as bases. Olha. Alfa é a base do domínio, é a base de R3. Então, 1, 1, 1. 0, 1, 1. 0, 0, 1. Isso é a base de R3. E ele dá também a base beta, que é 1, 1, 0, 2. Base de R2. Ele quer saber a matriz da transformação de alfa para beta. Tá? Então, note, primeiramente, a nossa matriz... Primeira observação que a gente tem é o seguinte, qual é a dimensão, a ordem da nossa matriz? Né? A gente já sabe que a matriz de T, alfa, beta, note o seguinte, olha, se eu tenho o domínio dimensão M, o contradomínio dimensão M, a nossa matriz ela tem M linhas e N colunas. Então, essa matriz aqui será, o número de linhas corresponde à dimensão do contradomínio e o número de colunas corresponde à dimensão do domínio. Então, é uma matriz 2 por 3. Como que a gente vai encontrar essa matriz? Seguindo aquele passo a passo mesmo. O que a gente faz? Calcula a imagem de cada elemento da base alfa e escreve como combinação linear dos elementos da base beta. Então, a gente faz exatamente isso, olha.
a imagem do primeiro vetor da base alfa. Então, T de 1, 1, 1. Olha o que a transformação faz. Soma as duas primeiras coordenadas e subtrai a terceira pela quarta. Perdão, a segunda pela terceira. Então, somando, olha, 1 mais 1, 2. Subtraindo, 1 menos 1, 0. Agora, esse vetor eu vou escrever como sendo um número vezes o primeiro vetor da outra base, mais um número vezes o segundo vetor da outra base. Né? E aí eu resolvo o sisteminha de equações que vai me dar aqui. Olha. Então, a gente tem A e A mais 2B igual a 2, 0. Então, a gente descobre que o A vale 2, né? E que o B, e que A mais 2B, vale 0. Ou seja, o A é 2 e o B, né? 2B é igual a menos A, que é menos 2. Então, B é menos 1. Então, observe. Isso aqui, olha, é a primeira coluna da matriz de T. Tá? Então, a primeira coluna da matriz de T é essa coluna que está aqui. Esses dois números aqui, 2 menos 1. Beleza, como é que a gente descobre a segunda coluna? Calculando o T do segundo vetor da base alfa. Olha, vou calcular a imagem do segundo vetor. Então, isso vai ser, olha, soma a primeira com a segunda, dá 1. Subtrai a segunda da terceira, 1 menos 1 dá 0. Então, essa eu escrevo como sendo A vezes 1, 1, B, 0, 2. E aí eu vou ter um novo sistema de equações aqui, ó, que vai ser A igual a 1 e A mais 2B igual a 0. Então, a gente descobre que o A é 1 e que o B vale... Então, se o A é 1, né, 2B é menos 1, então o B é menos meio. Então, essa é a segunda coluna. Então, eu já achei duas colunas, eu preciso de achar a terceira. Vou calcular a imagem do terceiro vetor. Então, eu vou calcular o T de 0, 0, 1. Lembrando, o que a transformação faz? Soma as duas primeiras coordenadas, então 0 mais 0, 0. E faz a segunda menos a terceira, então 0 menos 1, menos 1. Esse resultado eu escrevo como sendo A vezes o primeiro vetor, B vezes o segundo vetor da base beta. Então, a gente tem o sistema A é 0 e A mais B, A mais 2B, vale menos 1. Ou seja, A é 0, B é menos meio também. Então, a terceira coluna da matriz de T será essa aí, ó. A é 0, B é menos meio. Portanto, a gente acabou de encontrar a matriz da transformação. Quem é a matriz de T, então, na base alfa, beta? Olha, a matriz sabe que ela vai ter. A gente já sabe que no início ela vai ter 2 linhas e 3 colunas. E eu acabei de calcular esses valores. Olha, a primeira coluna, 2 menos 1. Segunda coluna, olha, 1 menos meio. Terceira coluna, 0 menos meio. Então, essa é a matriz da transformação linear T com relações à base alfa e beta. Tá? Então, vamos só fazer um resumão. O que a gente fez? A gente precisa encontrar a matriz. Então, a primeira coisa, olhar a ordem da matriz. A ordem é sempre a dimensão desse pela dimensão desse. Então, a gente lê de trás para frente. Tá? Então, a ordem é 2 por 3. 2 linhas, 3 colunas. Como que eu encontro essa matriz? Vou calcular a imagem de cada elemento dessa base alfa e cada uma dessas imagens eu escrevo como combinação linear da base beta. Então, eu pego o primeiro vetor, 1, 1, 1. Calculei a imagem dele. Como que eu calculo a imagem? Utilizando a minha transformação linear que foi dada. E escrevo o resultado como combinação linear da outra base. Tá? Faço isso com o segundo vetor e com o terceiro.
toda vez que eu resolvo o sistema, eu acho uma coluna da matriz. Ok? Beleza. Então, dada a transformação linear, a gente pode encontrar a matriz. Agora a gente vai ver o processo inverso. Dada uma matriz, a gente pode associar uma transformação linear. Olha só. Vamos considerar as bases alfa e beta. Alfa de R2, beta de R3. Eu quero saber qual a transformação linear tem essa matriz aí. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa é saber a imagem de cada um dos vetores, né, da base do domínio. Como que a gente descobre quem é o domínio e quem é a imagem? Pela matriz, olha. A gente sabe que a matriz de T ela é 3 por 2, né? Ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então, a gente sabe que essa transformação ela vai de R2 para R3. Por que eu sei que é de R2 para R3? Olha, já foi me dado os domínios, R2 e R3. Então, não é outro espaço vetorial, é esses aí. E como a matriz é 3 por 2, a gente lembra, né? Essa é a dimensão do domínio, essa é a dimensão da imagem. Então, T vai de R2 para R3. Então, eu tenho que calcular, devemos calcular quem? T de qualquer vetor xy. Então, aqui a gente vai misturar um pouco do que a gente está vendo hoje com o que a gente já viu em aulas anteriores. Quem não assistiu ainda às aulas do canal, dá uma corridinha lá. Na outra aula de transformação linear, a gente viu como que através da imagem dos elementos da base, a gente calcula a imagem de um vetor qualquer. Tá? Então, a gente vai usar esse argumento aqui. O que a gente vai fazer? Ó? Primeiro, vamos descobrir a imagem de cada elemento da base. Como que a gente monta a matriz? A gente calcula a imagem T de 1, 1. O resultado que está aqui vai dar um vetor aqui, que a gente não sabe, vamos chamar ele de U. Né? Vai dar um vetor U. E aí a gente pega esse vetor U e escreve como sendo A vezes o primeiro vetor da base beta, mais B vezes o segundo vetor da base beta, mais C vezes o terceiro vetor da base beta. Não é isso que a gente faz? Pega o vetor, calcula a imagem dele, pega o resultado e escreve como combinação linear da outra base. É isso que a gente está fazendo. Agora, os escalares a gente coloca na coluna da matriz. Olha, então essa primeira coluna são esses escalares que estão aqui, ó, A, B e C. Então, olha, quem é o A? 0. Quem é o B? Menos 1. Quem é o C? Menos 1. Por que eu sei isso, Aldo? Da onde que você está tirando esse 0, menos 1, menos 1? Exatamente isso que eu acabei de falar. Quando você calcula a imagem do primeiro vetor, você escreve como combinação linear da outra base. Os escalares você coloca em coluna. Então, a primeira coluna são os escalares utilizados para escrever a imagem do vetor 1, 1 como combinação linear da base beta. Tá? Então, por isso que é isso aqui. E aí é só a gente fazer a conta, estudar. Bom, 0 vezes qualquer vetor vai dar 0, então vai ficar 1, 0, 0, né? Multiplicando aqui, menos vezes menos mais. Mais 0, menos 1, menos 1. Ou seja, o T de 1, 1, a gente acabou de calcular, olha. 1, menos 1, menos 1. Então, a imagem do vetor 1, 1 é esse vetor aqui. Quem vai ser a imagem do vetor 0, 1? Mesma história. A imagem do vetor 0, 1 é um outro vetor que a gente escreveu como combinação linear utilizando os escalares 2, 0 e 3. Ou seja, isso vai me dar aqui vetor 0, 6, 0. Aqui no meio dá 0, né? Mais 0, 3, 3. Ou seja, T de 0, 1 está sendo igual a 0, 9, 3. Então, agora eu tenho a imagem do primeiro vetor da base e tenho a imagem do segundo. Vamos voltar na aula anterior. Eu sei que alfa 1, 1, 0, 1 é base
E t de 1, 1, a gente acabou de calcular. Vale 1 menos 1 menos 1. E o t de 0, 1 a gente acabou de calcular também. É 0,93. Eu quero saber quem é o t de x, y. Então, o que eu faço? Seja um vetor qualquer, então, x, y. E a e b, dois números reais, tais que... O que eu faço? Escrevo o vetor x, y como combinação linear da base. Então, é A1, 1, B0, 1. Ou seja, xy, por que eu estou fazendo isso, Aldo? Para depois eu aplicar a transformação e ter a transformação em qualquer vetor xy. Então, o xy está sendo igual a mais b. Então, a gente descobre que o a vale x e que o b, né, a mais b é y, então b é y menos x. Ok, então eu já encontrei o a e b. O que eu faço? Aplico a transformação linear. T de xy, então, isso é t de A1, 1 mais B0, 1. Bom, aí a aula anterior, né? Lembra? Transformação é linear. Então, aplicar a transformação numa soma de vetores multiplicado por escalar, eu posso separar e tirar os escalares. Então, fica A vezes o t de 1, 1 mais B vezes o t de 0, 1. Ou seja, isso é A vezes 1 menos 1 menos 1. Da onde que eu estou tirando isso? Estou tirando da imagem que a gente acabou de calcular. B e o t de 0, 1 a gente sabe que é 0,93. Então, t de xy está sendo igual, olha, a menos a mais 9b e menos a mais 3b. Olha, mas a gente tem t de xy é ab, mas a gente sabe quem é o a e b, olha. Quem é o a? X, tá? Foi calculado aqui. Quem é o b? É y menos x, então fica menos x mais 9 vezes y menos x. E por último aqui fica menos x mais 3 vezes y menos x. Ou seja, t de xy é igual a x menos 10x mais 9y e menos 4x mais 3y. Então, essa é a nossa transformação linear T. Então, observe. Foi dada duas bases e uma matriz. Eu quero saber quem é a transformação linear. Então, utilizando a matriz, eu descubro a imagem de cada um dos elementos da base. Tendo a imagem de cada um dos elementos da base, eu escrevo qualquer vetor como combinação linear dessa base. Acho os escalares, guardo eles e aplico a transformação linear T. Quando eu aplico a transformação linear T, eu acho uma expressão aqui em A, B. Pego esses valores e substitui por A e B que eu acabei de calcular. Tá? Então, essa transformação linear é a transformação linear cuja matriz em relação às bases de alfa e beta é essa matriz aqui. Tá? Ok. E aí, utilizando a matriz, fica bem natural a gente encontrar o núcleo e a imagem, ou pelo menos a dimensão do núcleo e da imagem, tá? Da transformação linear. Por quê? Dada uma transformação linear e duas bases, tá? Dos espaços V e W, a dimensão da imagem da transformação linear é exatamente igual ao posto da transformação linear, tá? Ao posto da matriz. Então, calcular a dimensão da imagem de uma transformação linear que você conhece a matriz, basta calcular o posto da matriz. Lembrando, posto é o número de linhas não nulas da matriz. Tá? E já que a gente tem que a dimensão da imagem é o posto, a dimensão do núcleo é a nulidade da transformação linear. O que é nulidade, professor? É a diferença entre o número de colunas da matriz e o posto. Então, você vai olhar para a matriz e calcular o posto. Isso é a dimensão da imagem. Olha para a matriz e faz o número de colunas menos o posto. Isso é a dimensão do núcleo. Então, por exemplo,
Dimensão da imagem é 3. A matriz tem 5 colunas, então a dimensão do núcleo é 5 menos 3. 2. De onde saiu isso? Saiu daquele teorema que eu falei com vocês em uma aula anterior, que é o teorema do núcleo da imagem, né? Porque a matriz toda, ela nos dá a dimensão da imagem. Tá? E aí, se você faz o posto menos o posto é a dimensão da imagem, você lembrando do teorema do núcleo da imagem, a dimensão do núcleo, então, é a dimensão do domínio menos o posto, que vai ser o número de colunas da matriz menos o posto. Tá? E aí, se a matriz for inversível ou for invertível, tá? Se a transformação é invertível, a matriz também é. E vale a volta. Se a matriz é invertível, a transformação também é. Ou seja, calcular uma matriz inversa agora ficou muito mais fácil. Por quê? Calcular a transformação inversa, basta calcular a inversa da matriz da transformação. Então, se você tem uma transformação linear T, tá? De A de um espaço V para o espaço W, a transformação inversa que vai de W para V tem matriz inversa à matriz dada. Tá? É exatamente o que está escrito aqui. A matriz da transformação inversa é exatamente a inversa da matriz da transformação. Tá? Bom, então, só para a gente fazer um exemplo, né? Olha, seja T de R2 para R2 uma transformação linear que é dada por essa matriz aí. Eu quero verificar se é invertível, tá? E, no caso, determinar a inversa. Tá? Então, note o seguinte. Para a gente saber se ela é invertível ou não, ela tem que ser injetora. Então, a dimensão do núcleo tem que ser 0. Tá? Então, a primeira afirmação é essa. T é invertível. Se e somente se a dimensão do kernel de T é 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o que eu acabei de ver. Calcular primeiro a dimensão da imagem e depois a dimensão do núcleo. Tá? Como é que eu calculo a dimensão da imagem? Vendo o posto da matriz. Então, eu vou pegar a matriz de T e vou escalonar para mim obter o posto dessa matriz. Então, por exemplo, linha 1 recebe 1/3 de linha 1. Então, fica 1, 4/3, 2, 3. Agora, linha 2 menos 2, linha 1. Então, fica 1, 4/3, 0, né? 2 menos 2, 0. E 3 menos 8/3. Isso é 9/3 menos 8/3, que é 1/3. Então, observe, a nossa matriz está escalonada. Ó. A gente tem aqui o nosso triângulo. Já que ela está escalonada, a gente sabe o posto. Então, quem é o posto dessa matriz de T? O posto dessa matriz é 2. Então, qual que é a dimensão da imagem de T? Pelo que a gente acabou de ver, é exatamente o posto, que é 2. O que implica, então, que a dimensão do núcleo é o número de colunas. Quantas colunas tem nessa matriz? 2. Menos a dimensão da imagem, que é 2. Então, 2 menos 2, 0. Então, a dimensão do núcleo é 0. O que implica, então, que T é injetora. Aí lembra, como é um operador linear, né, vai de R2 para R2, ela é injetora se somente se é sobrejetora. Então, dessa forma aqui também, T é sobrejetora. Uma outra forma de ver que T é sobrejetora é olhar que a dimensão da imagem é igual à dimensão do contradomínio, que é 2. Tá? Então, ela é injetora e é sobrejetora, ou seja, é inversível. Já que ela é inversível, a gente pode calcular a inversa. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, usar aqui a propriedade. A matriz da transformação inversa é igual à inversa da matriz T. Então, a primeira coisa, vamos inverter a matriz de T. Vamos lá. A gente sabe que a matriz de T ela é assim, ó, 3, 4, 2, 3. Então, vamos inverter. 1, 0, 0, 1. Então, para inverter, linha 1 recebe linha 1 sobre 3. Então, a gente tem 1, 4/3, 1/3, 0. Aqui a gente tem 2,
3, 0 e 1. Agora, zerando a linha 2. Linha 2 menos 2, linha 1. Então, fazendo isso, a gente tem 1, 4 terços, 2 menos 2, 0. 3 menos 4 terços, isso é 9 menos 4 terços, né? Que é 5 terços. E aí a gente tem aqui 1 terço, 0. Perdão, é linha 2 menos 2, linha 1. Então aqui é menos 8 terços. Então é 1 terço. Beleza, e a última agora fica 0, né? Linha 2 menos 2, linha 1. Então 0 menos 2 terços, que é menos 2 terços. E 1 menos 2 é 0, que é 1. Agora, podemos multiplicar a linha 2, por exemplo, por 2. Perdão, por 3. Então a gente tem 1, 4 terços, 1 terço, 0. 0, 1, menos 2 e 3. Multiplicando a segunda linha por 3. Então, feito isso, a gente tem agora linha 1. A gente pode multiplicar também por 3, né? Então, fica 3, 1, 4, 1, perdão, 3, 0, 4, 1, 1, 0, menos 2, 3. Quanto mais a gente tiver número inteiro, mais fácil de trabalhar, né? Então, agora, a gente zera aquele 4. Linha 1, menos 4, linha 2. Então, fica 3 menos 0, 3. 4 menos 4, 0. 1 menos 4, estou multiplicando por 3, né? Então, aqui é 3. 3 menos 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então, 3 menos menos 8, então vai ficar 3 menos 8, que é 5. Certo? Estou fazendo linha 1 menos 4, linha 2. Né? Ok, então que é 1 mesmo, tá certo? Então é 1 menos, vai ficar mais 8, que vai dar 9. E 0 menos 12, né? E a última linha a gente não está mexendo, então fica 0, 1, menos 2, 3. Tá? E por último a gente faz agora então a linha 1 sobre 3. Então fazendo linha 1 sobre 3, a gente chega na matriz 1, 0, 0, 1, 3, menos 4, menos 2, 3. Ou seja, a matriz da transformação T menos 1 é exatamente a matriz 3 menos 2, menos 4, 3. Então, notem, o que a gente fez foi inverter a matriz. Lembrando, né, como é que a gente inverte uma matriz? Coloca a matriz A ao lado da matriz identidade e fazemos operações na matriz A fim de que ela se torne a identidade. Quando a matriz A for a matriz identidade, né, a matriz ao lado será a matriz inversa de A. Tá? Então, esse é o processo de escalonamento para inversão de matriz. A gente já aprendeu isso há um tempo. Então, essa matriz aqui, ó, essa matriz que a gente encontrou, é a matriz da transformação inversa. Eu não quero a matriz, eu quero saber quem é a transformação inversa. Então, o que eu vou fazer? Vou utilizar agora aquela propriedade. A gente sabe quem é a base, olha. A base dada foi a base canônica. Como que a gente faz, né? Sabemos que a matriz da transformação inversa, então, é essa matriz que a gente acabou de calcular. 3 menos 4 menos 2, 3. Então, 3 menos 4 menos 2, 3. E sabemos que a base alfa, ela é a base canônica, ou seja, 1, 0, 0, 1. Lembrando, né, pessoal? Base canônica de Rn, a gente já falou isso também em outras aulas. Base canônica de Rn é a base mais simples de Rn, né? É a base que você coloca
1 na posição I e 0 nas demais posições. Então, sabendo que a transformação linear na base é dada por essa matriz e que a base é a 1, 0, 0, 1, o que a gente tem? T de 1, 0, então ele é 3, que é a primeira coluna, olha. 3 vezes o primeiro vetor da outra base, mas a outra base é a mesma, também é alfa. Mais menos 2 vezes o outro vetor. Então, isso me dá o vetor 3 menos 2. E, por outro lado, a transformação no outro vetor da base, no 0, 1, será a segunda coluna. Então, menos 4 vezes 1, 0, mais 3 vezes 0, 1, que vai me dar o vetor menos 4, 3. Ok, agora eu calculo a imagem de um xy qualquer. Então, dado xy em R2 e AB, dois números reais, a gente faz xy igual a A vezes 1, 0, B vezes 0, 1. Bom, no caso da base ser canônica é bem simples, né? O A é o x e o B é o y. Então, quem é transformação de xy? É A, transformação de 1, 0, B, transformação de 0, 1. Isso é A vezes 3 menos 2, B vezes menos 4, 3. Perdão, eu coloquei T, na verdade é T a menos 1, né? T a menos 1 aqui. A gente está calculando a matriz inversa. Então é T a menos 1. Tá? Tomar cuidado com a notação, né? T a menos 1 de xy. T a menos 1. T a menos 1. Então, a gente chega em 3A menos 4B menos 2A mais 3B. Ou seja, T a menos 1 de xy é igual. Então, trocando o A por x e o B por y, né, que é o que a gente achou aqui, a gente tem 3x menos 4y e menos 2x mais 3y. Então, essa é a inversa da nossa transformação linear. Tá? Então, relembrando, foi dada a matriz da transformação linear T. Utilizando os teoremas que a gente acabou de ver, a gente descobriu que a dimensão da imagem é 2 e, portanto, a dimensão do núcleo é 0. Se é 0, então a transformação linear ela é injetora e sobreinjetora. Ela é inversível. Então, existe a inversa. Então, a gente vai partir para calcular a matriz da transformação inversa. Quem é a matriz? A gente inverte a matriz dada e a gente acha a inversa da matriz T. Encontrei a inversa da matriz T, eu utilizo a base canônica, né? Foi dada aqui a matriz em relação à base canônica, para a gente encontrar a matriz, a transformação linear inversa. Tá? Bom, agora que a gente conhece a matriz da transformação linear, a gente sabe trabalhar com a matriz da transformação linear, a gente pode falar em autovalor e autovetor. O que vai ser autovalor e autovetor? Primeiramente, só existe autovalor e autovetor para operadores lineares. Tá? Porque a gente vai falar de imagem de vetor que é um múltiplo escalar dele mesmo. Então, a imagem vai ter que cair dentro do próprio espaço. Tá? Então, a gente vai falar em operador linear. T de V para V. Tá? O que é um autovetor? Um vetor V em V, não nulo, não pode esquecer desse detalhe, é um autovetor se existe um número real tal que T de V é lambda V. Ou seja, eu estou dizendo que a imagem do vetor é um múltiplo escalar do próprio vetor. Tá? Nesse caso, esse número real lambda é chamado de autovalor associado ao autovetor T. Tá? Então, por exemplo, T de R2 para R2 dada por T de xy igual a x menos y. Isso é a reflexão no eixo x. Né? Então, todo vetor da forma 0y, ele satisfaz o seguinte, ó, quem é T de 0y? Isso é 0 menos y, né, pela definição de T. Só que 0 menos y, coloco o menos 1 em evidência, menos 1, 0y. Então, observe, T de 0y é igual a menos 1 vezes 0y. Significa que todo vetor da forma 0y com y diferente de 0
é autovetor de t associado ao autovalor menos 1. Do mesmo jeito, se a gente pega vetores da forma x0, a imagem dele, olha, t de x0, substituindo lá na expressão de t, é o próprio x0. Ou seja, todo vetor da forma x0 com x diferente de 0 é autovetor de t associado ao autovalor lambda igual a 1. Tá? Bom, e quando fixamos o autovalor, né? Então, fixado o autovalor, a gente viu no exemplo anterior que quando lambda é igual a menos 1, todo vetor da forma 0y, com y diferente de 0, é autovetor. Então, note, a gente tem um conjunto, olha. Quem é esse conjunto? A gente tem o conjunto dos t de v igual a 1 vezes, menos 1 vezes v, né? Isso é todos os vetores que o x é 0, ou seja, é o conjunto 0y. Isso é um autoespaço de t. Ou seja, fixado o autovalor de um operador, o conjunto de todos os autovetores associado àquele autovalor é um subespaço vetorial de t, que a gente chama de autoespaço de t associado ao autovalor lambda. Geralmente a gente usa essa notação. Ó, tá? Alt de lambda t é todos os vetores que são autovetores daquele operador associado àquele autovalor. Então, nesse caso nosso aqui, ó, o alt menos 1 de t seria o conjunto 0y com y real não nulo. Tá? Então, você fixa o autovalor e busca todos os autovetores. Você vai formar um autoespaço de t. Tá? Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Dado uma transformação linear, como que a gente determina os autovalores e autovetores? Porque não é simples calcular autovalor e autovetor. Não é direto. A gente não vai bater o olho e saber quem é os autovalores e autovetores. Então, para isso, a gente tem que fazer uma conta que envolve determinante de matriz. Tá? Então, dado um operador linear, t de v em v, eu vou considerar a matriz da transformação com relação à base canônica do espaço V. Então, eu vou trabalhar com a base canônica do espaço. Tá? Vamos supor que a matriz seja essa matriz A. Lembrando, pessoal, o seguinte, calcular t de V é a mesma coisa de fazer o produto da matriz A pelo vetor V. Tá? Então, se a gente considera dois números, V e lambda, perdão, a gente considera um vetor V e um número lambda, e diz que é autovetor e autovalor, então a gente está falando, olha, o V é não nulo. Tá? Associados, o que a gente tem? A gente sabe que AV é lambda V, né? Porque, igual, como eu disse, AV é igual a T de V. E aí, a gente fazendo as operações, a gente vê que AV menos lambda V é zero, né? Então, colocando o V em evidência, entre aspas, a gente tem que A menos lambda I V é o vetor nulo. Mas observe que isso aqui é um sistema de equações homogêneo. E aí, vamos lembrar, quando que um sistema de equação homogêneo admite uma solução não nula? Ele admite uma solução não nula se e somente se o determinante da matriz é igual a zero, né? Lembra lá da parte de matriz? O sistema m vezes x igual a zero tem solução não nula se e somente se o determinante de m é igual a zero. Por quê? Se o determinante de m for zero, a matriz é inversível. E aí a única solução, regra de Cramer, né? A única solução é o x igual a zero. Então, para que esse sistema aqui, ó, A menos lambda I, admita uma solução não nula, a gente tem que ter o determinante igual a zero. Ok. E aí, essa equação, determinante de A menos lambda I igual a zero, ela é chamada de equação característica do operador T. E as raízes dessa equação são os autovalores. Então, como que eu encontro o autovalor de uma transformação linear T? Encontrando as raízes desse polinômio aí, determinante de A menos lambda I. Tá? E aí, para encontrar os autovalores, a gente vai substituir as raízes na equação e encontrar o vetor V. Note que determinante de A menos lambda I também pode ser escrito dessa forma aqui, né? Porque A menos lambda I é fazer cada elemento da diagonal menos lambda. Tá? Bom, então para exemplificar,
Vamos fazer aqui, determinar os autovalores e autovetores de um operador linear T, que vai de R3 para R3, e que a expressão dele é essa aí, T de x, y, z igual a 3x menos 4z, 3y mais 5z e menos z. O que acontece, pessoal? Quando a gente dá uma transformação sem a matriz, primeiro a gente tem que encontrar a matriz. Se a gente desse a matriz, a gente já partiria do segundo passo. Então eu vou dar um passo a passo de como a gente faz. Como a gente tem a expressão da transformação linear T, a gente vai ter um passo a mais, que é encontrar a matriz. Se a gente já tiver com a matriz, a gente pode ir para o passo 2. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é encontrar a matriz de T em relação à base canônica. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, quem é a base canônica no nosso caso? A base canônica de R3. Então, a nossa base canônica nesse caso é a base canônica de R3, que é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Por que base canônica de R3, não de R2, não de R4 e entre outros? Porque a nossa transformação é de R3 em R3. Tá? Beleza. E agora a gente calcula a imagem de cada vetor da base canônica de R3. Então, T de 1, 0, 0 é igual. Então, eu vou usar a expressão da transformação T. Ó. Isso é 3, 0, 0. Né? Esse resultado a gente escreve como combinação linear da base canônica. Lembra de como a gente encontra a matriz? Exatamente assim, né? Calcula a imagem do vetor e escreve o resultado como combinação linear da base canônica. Então, a gente vai encontrar aqui, como é a base canônica, o A é 3, o B é 0 e o C é 0. Note que como a gente está utilizando a base canônica, o sistema fica simples. Olha, os escalares que a gente utiliza para escrever a combinação linear é exatamente o vetor que a gente tem. Ou seja, a primeira coluna da matriz da transformação em relação à base canônica é exatamente o primeiro vetor, a imagem do primeiro vetor da base. Então, se a gente calcular o T de 0, 1, 0, a gente tem a segunda coluna, que vai ser T de 0, 1, 0. Então, x é 0, y é 1. Então, fica 0, 3, 0. Então, essa é a segunda coluna. Se a gente calcular a imagem do terceiro vetor da base canônica, a gente tem a terceira coluna. Olha, T de 0, 0, menos 1. Isso vai dar menos 4, 5, menos 1. Então, essa é a terceira coluna. Portanto, a gente acabou de calcular a matriz de T em relação à base canônica. Quem é? A matriz de T em relação àquela base canônica. Olha, primeira coluna, 3, 0, 0. Segunda coluna, 0, 3, 0. Terceira coluna, menos 4, 5, menos 1. Então, observe, primeiro passo, encontrar a matriz da transformação linear T em relação à base canônica do nosso espaço. Ok? Feito isso, a gente vai para o segundo passo, que é determinar o polinômio característico. Quem é o polinômio característico? Determinante de A menos lambda I. Olha, quem é isso? É o determinante. Quem é a matriz A? É a matriz que a gente acabou de calcular. 3, 0, 0, 0, 3, 0, menos 4, 5, menos 1. É a matriz que a gente acabou de calcular. Menos lambda vezes a matriz identidade, que é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ou seja, a gente quer calcular o determinante da matriz. Note que fazer esse determinante aqui é apenas fazer o seguinte. Na diagonal principal da matriz A, a gente tira lambda. Então, fica 3 menos lambda, 0, 0. Fazendo a continha, né? 3 menos lambda, 3 menos lambda. 0 menos 0, 0. 3 menos lambda, 0. Menos 4, 5, menos 1. E aí, calculando o determinante, né, que é a fórmula que a gente sabe, a gente vai ver que isso vai dar 3 menos lambda, 3 menos lambda, menos 1 menos lambda. Tá? Que pode ser escrito como sendo 3 menos lambda ao quadrado vezes menos 1 menos lambda.
Então, quem são os autovalores de T? Então, os autovalores são as raízes desse polinômio que a gente acabou de calcular. Então, são as raízes dessa equação. Então, fazendo essa equação ali, ó, 3 menos lambda ao quadrado vezes menos 1 menos lambda igual a 0, a gente encontra os autovalores, que é lambda igual a 3 e lambda igual a menos 1. Tá? Então, quem são os autovalores da transformação linear T? 3 e menos 1. Vamos guardar esse polinômio característico, daqui a pouco eu volto nele para trazer uma coisa interessante. Então, 3 menos lambda ao quadrado, menos 1 menos lambda. Ok? Então, já tem agora os autovalores. Eu quero encontrar os autovetores ou os autoespaços. O que eu vou fazer? Fixar os autovalores e encontrar a solução do sistema. Né? Lembra que os autovetores são os vetores que satisfazem isso aqui, né? A menos lambda i vezes v igual a 0. Então, agora eu fixo lambda e encontro os vetores v. Vamos lá. Então, vamos fixar primeiro o lambda igual a menos 1. Então, eu quero encontrar os vetores v que satisfazem a seguinte equação, né? A menos lambda i vezes v igual a 0, substituindo o lambda por menos 1. Então, fica a menos 1 vezes i, v igual a 0. Bom, então a gente pode supor que o v é um x, y, z. A matriz A a gente já conhece, né? É a matriz 3, 0, 0. É a matriz do sistema, né? 4, 3, 0. Perdão, aqui é 0, né? 0. Menos 4, 5 e menos 1. Eu vou somar isso com a matriz identidade. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. E multiplicar pelo vetor v, que será um vetor x, y, z, igual ao vetor nulo. Bom, mas isso aí vai me dar o seguinte sistema de equações matriciais, né? 3 mais 1, 4, 0 mais 0, 0, 0 mais 0, 0. Estou somando aqui, viu? 3 mais 1, 0 mais 0, 0. 3 mais 1, 4, 0 mais 0, 0. E a última fica menos 4, 5, menos 1, mais 1, 0. X, y, z igual a... Então, a gente encontra o seguinte sistema de equações, né? 4x menos 4z igual a 0. 4y mais 5z igual a 0. E a última equação, 0 igual a 0. O que nos dá, então, x igual a z e y igual a menos 5 quartos de z. Então, a gente acabou de encontrar o autoespaço. Olha, quem é o autoespaço associado ao lambda igual a menos 1? São os vetores x, y, z de R3, tais que o x é igual ao z e o y é igual a menos 5 quartos de z. Que a gente pode escrever assim, olha, z menos 5 quartos de z e z, com z real. Além disso, a gente pode fazer o seguinte, coloca o menos z sobre 4 em evidência, olha, z sobre 4 em evidência. Então fica, olha, z sobre 4 que multiplica 4, né, para cancelar aqui, sobrar somente o z, menos 5 e 4, com z real. Ou seja, eu estou falando que todo vetor que for múltiplo desse 4 menos 5, 4, é autovetor. Então, esse cara é gerado pelo vetor 4 menos 5, 4. Então, a gente pode falar o seguinte, olha, quem é a base do autoespaço de T associado ao lambda menos 1? Uma base é essa. 4 menos 5, 4.
Então, a dimensão desse cara é 1. Tá? Então, a dimensão desse autoespaço é 1. Vamos deixar guardada essa informação. Tá? Então, quem é o primeiro autovalor? Menos 1. Quem é o autoespaço associado ao menos 1? É o autoespaço gerado por esse cara aqui de baixo. Bom, qual é a dimensão desse autoespaço? 1. Agora, vamos fazer uma conta semelhante, né, análoga, para o lambda igual a 3. Então, eu vou começar do mesmo jeito. Ó. A menos 3i vezes o vetor v igual ao vetor nulo. Então, a gente vai ter... Lembrando, né? A menos 3i. Então, é só ir na diagonal e tirar 3. Então, a matriz era 3, 0, 0. Então, 3 menos 3, 0. 0, 0. Né? Mas eu vou descrever tudo aqui porque... para ficar mais fácil, né? Então, fica 3 menos 3, 0, 3, 0, menos 4, 5, menos 1. Menos 3 vezes i. Então, fica 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3. Vezes o vetor v igual ao vetor nulo. E isso vai me dar o sistema matricial, né? 3 menos 3, 0, 0, 0. 0, 3 menos 3, 0, 0. Menos 4, 5, menos 1, x, y, z, 0, 0, 0. Ou seja, a gente tem o seguinte sistema de equações, né? Menos 4z igual a 0. 5z, 0. Menos... aqui vai ficar menos 2, né? Menos 4, na verdade. Menos 4z. Ou seja, z igual a 0. Então, quem é o autoespaço de T associado ao lambda igual a 3? Olha, é o conjunto dos vetores x, y, z, tais que o z é 0. Olha, mas isso é a mesma coisa da gente dizer que é o conjunto dos vetores x, y, 0. Que é a mesma coisa da gente fazer x vezes 1, 0, 0, y vezes 0, 1, 0. Só que isso aqui, né, os x e y reais, está me dizendo que ele é gerado por 1, 0, 0, né? Beleza, já que ele é gerado por esses dois vetores. E note que esses dois vetores são dois vetores da base canônica. Como a base canônica é um conjunto LI, esses dois vetores são LIs. Então, a gente tem aqui, ó, base do autoespaço de T associado ao lambda igual a 3. É essa aí, ó. 1, 0, 0, 0, 1, 0. Então, qual é a dimensão? A dimensão de alt T associada ao lambda igual a 3 é 2. Né? Tem dois vetores na base aqui, ó. Tá bom? Então, olha, eu calculei os altos valores, calculei os autoespaços. Tá? Descobri que o autoespaço associado ao lambda igual a 1 é gerado por esse único vetor. Descobri que o autoespaço associado ao lambda igual a 3 é gerado por esses dois vetores. Tá? Agora, uma coisa curiosa, olha, interessante que vocês podem utilizar para já trabalhar com a dimensão. Quem é a dimensão do autoespaço associado ao T igual a 1? A menos 1. É 1. Quem é o autoespaço, a dimensão do autoespaço associado ao lambda igual a 3? É 2. Note o seguinte, ó. No polinômio característico, qual é a potência do menos 1? 1. Qual é a potência do 3? 2. Então, note, a multiplicidade de lambda igual a 3 é igual à dimensão do autoespaço associado ao lambda igual a 3, que é 2. Né?
Quantas vezes aparece o termo 3 menos lambda? 2 vezes. Então, a dimensão do autoespaço eu já sabia que era 2. Quantas vezes aparece o termo menos 1 menos lambda? 1 vez. Então, a multiplicidade de lambda igual a menos 1 é a dimensão de alt menos 1 de t. Tá? Então, a multiplicidade é exatamente igual à dimensão do autoespaço. Então, quando vocês calcularem o polinômio característico e descobrirem as raízes, se o lambda é raiz uma vez, a multiplicidade é 1. Se ele é raiz 2 vezes, a multiplicidade é 2. Se ele é raiz 3 vezes, a multiplicidade é 3. E isso já é a dimensão lá na frente dos autoespaços. Tá? Bom, então vocês podem utilizar isso. Então, pessoal, isso que a gente fez hoje é um pouco da teoria espectral de operadores, tá? A gente tem um operador linear e a gente calcula os autovalores e autovetores associados àquele operador. Como que a gente faz isso? Lembrando do passo a passo. Ó. Primeiro passo, encontrar a matriz da transformação em relação à base canônica. Esse passo é para as transformações lineares que forem dadas pela sua lei de formação. Se for me dada a matriz, eu vou para o passo 2. Né? Tendo a matriz, passo 2, encontrar o polinômio característico e suas raízes serão os autovalores. Passo 3, fixar os autovalores agora. Você fixa o primeiro, calcula o autoespaço. Fixa o segundo, calcula o autoespaço. Tá bom? Bom, a aula foi isso. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Um abraço a todos e até a próxima.